Muito bem, olha, hoje no quadro A Convite, o meu convidado é o Dr. José Perina, ele que é advogado aqui na nossa cidade de Chapadão do Sul. Muito obrigado, seja bem-vindo. Eu que agradeço o convite, Rafael. Olha, e hoje nós vamos falar um pouco, um dos assuntos é sobre liberdade de expressão. Doutor, qual que é a diferença entre liberdade de expressão e liberdade de pensamento? Liberdade de expressão é aquilo que você expressa, aquilo que você fala, aquilo que você comunica. A liberdade de pensamento são as suas convicções, as suas crenças religiosas, as crenças políticas, as crenças medicinais, por que não? Enfim, passa por esse caminho. Eu sei. Olha, e uma outra questão também. Nós estamos perdendo isso? Essa liberdade? Eu acredito que não. Eu acredito que nós estamos apenas num ponto de inflexão na história de até onde vai a liberdade de expressão, até onde vai a liberdade de pensamento. Porque a Constituição Federal de 1988, ela é muito clara, atendendo já aquilo que é da Declaração Universal dos Direitos do Homem. A liberdade de expressão é um direito sagrado, vamos assim dizer, né? E a Constituição Federal garante isso, a liberdade de expressão, a liberdade de crença, a liberdade de pensamento. Eu acho que o ponto de inflexão é até onde vai essa liberdade. E quais são os limites de liberdade de expressão? Qual que é o limite dela? O limite da liberdade de expressão, vou fazer uma comparação à liberdade de ir e vir. Eu tenho direito de ir e vir para onde eu quiser. Depende. Se eu pular o muro da tua casa e invadir o seu domicílio, eu estou exagerando essa minha liberdade. Aí eu vou responder criminalmente, inclusive, por isso. Então a questão da liberdade de expressão é até onde vai a minha liberdade e até onde eu posso estar ferindo o direito do outro. Por exemplo, eu posso criticar uma instituição qualquer? Posso. Posso criticar um político? Posso, e muitas vezes devo. É um dever, principalmente do jornalista, né? Ser crítico. Agora, a partir do momento que eu falo, não, vamos juntar uma turma, vamos lá, vamos matar esse rapaz, por exemplo. Eu estou passando dos limites. Então, nós estamos nesse ponto de inflexão. Eu não vejo, pelo menos na minha análise, embora a gente veja alguns atos, algumas decisões da justiça preocupantes nesse sentido, mas eu não vejo, não. Eu vejo com bons olhos. Eu acho que nós estamos indo para um bom caminho. A liberdade de informação. Hoje a gente, eu que sou jornalista, a gente tem que saber até as palavras, né, que a gente tem que levar uma notícia aí ao telespectador, ao internauta, porque senão ele pode pensar mal e pensar que a gente está falando do ar e ele quer saber. Né? E aí a gente acaba não tendo essa liberdade mais de informar, de informação, da informação coerente. Né? Aí você está entrando num outro problema, numa outra questão que talvez as pessoas andam muito melindradas, né? Muito melindradas. Então, assim, hoje qualquer coisa, depende do que você fala, você está sendo machista ou feminista, né? ou preconceituoso. Mas eu vejo muitas pessoas melindradas e muitos grupos ganham dinheiro em cima dessa questão. Sim, realmente. Verdade. Verdade. Olha, uma outra pergunta também, agora vamos continuar também falando de política. Eu vi aqui que você foi defensor, né, da ex-vereadora Cá Nogueira. Me explica aqui, direito público e direito privado, nessa situação aí da ex-vereadora, o currículo. Então, eu sou advogado, sou pós-graduado em Direito Empresarial e também pós-graduado em Direito Público. Então, eu tenho autoridade para falar nessas duas áreas, vamos assim dizer. A área pública é a área que trata da administração pública, seja no Executivo, seja no Legislativo, seja até mesmo servidores dentro do Poder Judiciário. O direito privado são as relações entre pessoas físicas, entre empresas. E no caso que você disse da Cá Nogueira, onde entra o direito público? Ela era, né, uma vereadora no exercício de um cargo público, né? E todos sabem, né, que foi cassada pela Câmara, né? E agora ela está recorrendo à Justiça, né, para reverter essa situação. Entendi. E está quase conseguindo, né? Como é que está a situação? A gente não pode dar munição para o nosso inimigo para querer contar a nossa estratégia, né? Ótimo, bacana. Eu preciso proteger a minha cliente, mas naturalmente ela vai buscar todas as instâncias possíveis. Ótimo. O senhor está defendendo a ex-vereadora Cá Nogueira como pessoa pública ou pessoa física? No momento é como uma pessoa física, né? Embora ela seja uma servidora pública, porque ela é uma psicóloga concursada,
mas aí é na esfera do direito privado, né? Para ela poder... É o direito público usado por uma pessoa privada, né? Uma pessoa física, né? Porque, veja bem, quando ela era vereadora, ela estava sujeita às regras ali da Câmara. A Câmara decidiu, por uma questão dela, cassar a vereadora, que não me cabe ao mérito. Onde entra o Poder Judiciário na questão? Ele não pode interferir no mérito se a Câmara julgou certo ou julgou errado, mas ele deve fiscalizar se o processo correu dentro dos princípios da legalidade, da ampla defesa, da publicidade, e aí o Poder Judiciário vai averiguar essa questão. Então, hoje, ela é uma ex-vereadora. Amanhã ela pode, se o Poder Judiciário entender que houve uma nulidade no processo dela, ela volta à vereança e passa daí a novamente ser uma vereadora, naturalmente. Uma outra pergunta aqui, passou os 4 anos, ela ganha. Ela volta como vereadora ou ela vai ter que se recandidatar? Como é que funciona? A gente espera e tal, vai usar umas estratégias para ser algo mais rápido, né? O que cabe, no caso, vamos dizer, ela provando a inocência dela, ela provando que o processo não obedeceu os ritos do regimento interno da Câmara, por exemplo, ela pode acionar aqueles que trouxeram prejuízos a ela. Aí entra o direito privado, porque aí vai requerer perdas e danos, indenização por danos morais, mas vencido o mandato dela, ela não volta, né? Mas, doutor, ela já perdeu na justiça? Essa é uma informação equivocada. Eu não vou entrar no mérito do processo, mas eu vou tentar explicar como que funciona o processo para qualquer leigo entender, né? Então, veja bem, a gente entrou quando o processo administrativo na Câmara ainda estava em andamento com um mandado de segurança, baseado em algumas nulidades que a gente viu lá no processo, tá? O processo não havia nem sido julgado ainda pela Câmara, tá? O juiz de primeira instância entendeu, na visão dele, que o processo da Câmara não prejudicou a ampla defesa dela e que ele não poderia adentrar no mérito. Como eu expliquei, realmente ele não pode. Ele até diz na decisão dele que todo político deveria saber que ele está sujeito a uma decisão política. Só que, eu não concordando com a decisão do juiz de primeira instância, eu tenho direito a recorrer ao Tribunal de Justiça. Assim como eu também tenho direito de entrar com outros tipos de ações anulatórias, porque o processo já foi julgado. O processo administrativo já terminou, então eu posso agora entrar com uma ação anulatória para anular esse processo administrativo. Entendo. Então, assim, para um bom entendedor, a briga judicial da vereadora ou da ex-vereadora está apenas começando. Uma outra pergunta, a liberdade de expressão com as redes sociais, você acredita que com a internet chegando, que já chegou aqui nesse século, a gente perdeu a liberdade ou a gente ganhou a liberdade? Qual que é a sua visão a respeito disso? É outro ponto de inflexão da história, para saber até onde pode ir a liberdade. Veja bem, com a vinda da internet, eu sou, né, de uma geração que na minha faculdade, quando o professor abriu um site de notícias, naquela internet de escada, né, ninguém sabia muito bem para onde ia parar isso, né? E muitas pessoas se aproveitavam até do anonimato para criticar as pessoas, criticar no sentido assim, de ofender mesmo, de caluniar, de difamar, né? E muitas pessoas pensam que a internet é uma terra sem lei, né? Então você vê na internet, inclusive, muitos crimes, né? Pedofilia, né? Então, fake news, né, também. Fake news, né? Então, assim, e a internet, ela nada mais que um mundo digital, um mundo virtual, mas é uma extensão do mundo real. Então, as mesmas regras que se aplicam ao mundo real, elas vão se aplicar à internet. Eu acho que a internet, ela é uma bênção, ela é uma ferramenta de conhecimento. Me preocupa a censura prévia, mas assim como a gente estava conversando, infelizmente as redes sociais, elas são privadas. E o dono da rede social, por trás de um Facebook, de um WhatsApp, de um Instagram, existe uma pessoa, existe uma equipe, existe uma empresa que tem suas convicções, suas ideologias. E, naturalmente, ele pode, por ser uma empresa privada, delimitar isso pode ou não pode ser falado na minha rede. Agora, me preocupa quando uma autoridade, um juiz, por exemplo, vem aqui e fala: Rafael, você não pode falar sobre esse assunto, porque daí é algo inconstitucional. Inconstitucional. Tá certinho. Muito bem, o nosso programa de hoje vai ficando por aqui, mas
Para eu conhecer mais o doutor José Perina e na advocacia dele, aonde que fica? Passa aí para os nossos ouvintes o endereço, o telefone. A Rua Campo Grande, 464, o telefone é o 3562-2621. Nós estamos também no Instagram, no Facebook. Tive que aderir, né, a esse novo tempo, especialmente com a pandemia. Estamos lá, Advocacia Perina, @Advocacia Perina. Quem tiver alguma dúvida sobre esse assunto, nós estamos à disposição, né? Sempre lembrando que a cidade tem outros grandes profissionais também, somos bem servidos de profissionais aqui em Chapadão do Sul. Sim, e o nosso convite vai ficando por aqui. Quem sabe no próximo não pode ser você a sentar nesta cadeira para batermos um papo sobre não só direito, mas segurança pública, educação, saúde. Você é o nosso convidado sempre especial. Um grande abraço.